Olá, olá, 28 de janeiro de 2020. Confira agora as principais notícias desta terça-feira. Mais de 160 trabalhadores entre motoristas e cobradores são dispensados de suas funções em consórcio na capital. Motoristas de Uber têm cargos apreendidos e fazem protesto. Em Imperatriz começam a ser instalados radares nas principais avenidas da cidade. Na região dos Cocais, com a chegada do período chuvoso, cresce a esperança de uma boa safra. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Mas você pode ter certeza que esse é o desejo de toda a nossa equipe aqui do Sistema Difusora, que você tenha um ótimo dia, uma terça-feira maravilhosa. A gente fica torcendo para dar tudo certo, tá bom? A gente vai se enchendo de esperança mais uma vez, é mais um dia que está começando. Bola para frente, vamos lá, são 7 horas e mais 1 minuto, a cidade se movimenta já nessa manhã. Hoje de uma forma mais lenta, né? O tempo está meio nublado, tem gente que deixou para levantar, para sair da cama um pouquinho mais tarde, a gente entende, claro, mas tem compromisso, tem hora, então vamos lá. Está na hora, terça-feira já começou e o Bom Dia também com muita informação para você. Você viu aqui na TV Difusora em primeira mão, no início desse mês, a apreensão de ônibus que circulavam há mais de 10 anos no sistema de transporte da capital. Você sabe que não é permitido, né? Pois é. Na época, nós alertamos aqui, inclusive, que os trabalhadores de um dos consórcios que opera a capital, eles poderiam perder o emprego. Agora, o Sindicato dos Rodoviários informa que mais de 160 deles, entre motoristas e cobradores, foram dispensados. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, os trabalhadores que prestavam serviços para as empresas do consórcio ViaSL já começaram a ser demitidos. São mais de 160 profissionais que poderão ficar sem emprego após a apreensão dos ônibus que ultrapassaram a idade permitida para operar no sistema. A categoria espera que eles sejam remanejados para as empresas que assumiram as linhas. A situação é bastante complicada aí com esse consórcio ViaSL. São em média 160 pais e mães de famílias que estão perdendo os empregos aí em razão da retirada de carros da operação do consórcio aí que compreende as empresas da 1001, e esses pais de família já começaram a ser demitidos. O consórcio é formado por 2 empresas e, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, possui cerca de 67 ônibus. 57 deles já foram retirados de circulação. O secretário afirma que a questão deve ser resolvida entre patrões e empregados, mas que a secretaria está acompanhando o processo. Fomos procurados pelo Isaías, que é o presidente do sindicato, para que houvesse uma intermediação da secretaria com as empresas que acumularam essas linhas, né? Até coloquei a ele que cada empresa tem seu jeito de atuar, né? Mas que nós iríamos entrar em contato com as empresas para saber a possibilidade de recadastrar esses motoristas, esses cobradores que foram dispensados da ViaSL por perder as linhas. Uma nova rodada de negociações deve ser realizada. Nós esperamos que nessa reunião, nessa audiência do dia 10, a SMTT leve uma proposta juntamente com os outros consórcios que estão assumindo as linhas do consórcio ViaSL, para que realmente esses trabalhadores não fiquem desempregados e ainda com as suas rescisões parceladas. A preocupação é que venha acontecer o que aconteceu com a menina Jesus de Praga, que naquela época foi 316 trabalhadores desempregados e sem receber suas rescisões contratuais, que ainda hoje o sindicato briga na justiça para garantir o direito desses trabalhadores. Situação preocupante realmente, né? São 7 horas e mais 4 minutos, 7h04. Agora nós vamos atualizar o assunto para vocês, que nós mostramos na reportagem, que os trabalhadores desse consórcio, eles estarão reunidos hoje no sindicato da categoria, que deve aí orientá-los sobre os próximos passos, agora que eles foram aí dispensados de suas funções. O Eduardo Ericeira está comigo e tem os detalhes a respeito dessa reunião. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos, a Assembleia Geral acontecendo nesta terça-feira, prevista aí para acontecer na parte da tarde, daqui a pouco, por volta das 14h30, portanto,
às 2h30 da tarde de hoje, desta terça-feira, essa Assembleia Geral que vai acontecer aí envolvendo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Isaías Castelo Branco, além também de diretores, a parte também jurídica, de setor jurídico do sindicato, justamente para orientar os motoristas e cobradores que prestavam serviço na Via SL. São mais de 160 trabalhadores que acabaram sendo desligados, foram demitidos dessa empresa e agora estão sem emprego. Nessa Assembleia Geral, eles serão orientados a como devem proceder para receber os seus direitos, ou seja, por exemplo, a questão das verbas rescisórias e também há uma discussão, um debate para que eles sejam remanejados para outras empresas, para que não fiquem aí sem emprego após essas demissões. Também deve haver um debate relacionado a essa questão de remanejamento desses profissionais para outras empresas. A gente acompanhou na reportagem que ônibus já foram apreendidos, são ônibus aí que circulavam no transporte público aqui da capital maranhense há mais de 10 anos, então outras linhas que não a da Via SL estão aí fazendo esse itinerário justamente para atender a população. Outros ônibus, outras linhas de outras empresas estão justamente fazendo esse atendimento para não deixar a população na mão, a população que necessita desse transporte público. Então, a Assembleia Geral acontecendo às 2h30 da tarde desta terça-feira. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Está aí Eduardo Ericinas girando pela cidade. Daqui a pouquinho ele volta com outras informações aqui no Bom Dia, tá bom? São 7h mais 6 minutos, 7h06. Motoristas de Uber, de aplicativo em geral, né? Realizaram um protesto em frente à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e do Ministério Público. É que alguns deles foram pegos de surpresa após a apreensão de pelo menos 5 veículos. Segundo a SMTT, o prazo de 180 dias para a regulamentação das operadoras, estipulado desde fevereiro do ano passado, terminou há quase 2 meses. Os motoristas se concentraram em frente à Secretaria de Trânsito e Transportes de São Luís e no Ministério Público. É que alguns deles foram pegos de surpresa neste domingo, após a apreensão de pelo menos 5 veículos. Segundo a SMTT, o prazo de 180 dias para a regulamentação das operadoras, estipulado desde fevereiro do ano passado, terminou há quase 2 meses. É devido à regulamentação que foi realizada no ano passado na Câmara dos Vereadores e, em contrapartida, venceu-se o prazo, que é o prazo de 180 dias. Além do prazo de 180 dias, nós, motoristas por aplicativo, tivemos uma reunião com o Canidé Barros, lá na Secretaria de Trânsito e Transporte, que, por sua vez, ainda estendeu o prazo, para que assim pudesse realizar a fiscalização. O protesto reuniu centenas de motoristas de várias operadoras, que também saíram em carreata. Em alguns pontos, houve tumulto. Uma parte a gente entende o lado deles. Eles enviaram um documento para os pessoal tanto da 99 como a Uber, e ninguém se manifestou. Apesar da Lei Federal de 2018, que regulamenta os serviços de motoristas por aplicativos, só no ano passado, depois de uma lei municipal, é que a prática foi permitida em São Luís. Ainda assim, é necessário que haja a regulamentação, segundo a SMTT. A situação está insustentável. Para a gente trabalhar dessa forma, está complicado. Chegar num ponto como um shopping da ilha, ter o medo de ser apreendido, qualquer momento ter o carro bem levado, pagar uma multa exorbitante. Então, no momento, está insustentável. Nós temos uma ação movida pela promotoria para que a gente possa voltar a recadastrar a Uber e a 99. Nós baixamos uma portaria 90 dias atrás, solicitando a presença das plataformas aqui, para que a gente pudesse recadastrar e pudesse regulamentar essas pessoas que prestam serviço às plataformas. É mesmo porque nós conversamos com ele lá pelo mês de outubro, e algumas lideranças dos aplicativos, para que eles corressem atrás das plataformas, né, para que pudesse regularizar isso. E dei um prazo até dezembro. Até dezembro não foi para frente, continuou na mesma. E com essa ação nós estamos aproveitando a poder fazer essa fiscalização. A categoria já informou que, caso as apreensões continuem, eles voltarão a parar com as viagens pelas plataformas. Bom, e nesse momento a Polícia Militar está posicionada em vários pontos da capital para garantir a circulação das vias, já que os motoristas pelas redes sociais teriam marcado novos protestos para hoje. Mas temos a informação também da suspensão dessa operação por parte da SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Silvan falou ainda há pouco aqui no Bandeira 2 sobre isso.
Então, caso, com essa decisão de suspender aí a apreensão dos veículos, logicamente que esse esquema montado pela polícia, no sentido de garantir a circulação das pessoas pelas vias, ele vai ser desfeito, já que não há essa necessidade, é o que a gente imagina, que as coisas possam transcorrer de forma tranquila durante o dia de hoje. A gente vai ficar acompanhando, é nosso dever, é nossa obrigação e levar informação para você, tá bom? Mas a informação de momento é essa, a polícia se mobilizou, nas redes sociais os motoristas chegaram a combinar algumas paralisações, fechamento até de vias, essa informação que nós temos, mas a operação estaria suspensa aí pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Em Imperatriz, a tecnologia pode ser uma grande aliada para a redução no número de acidentes e informações no trânsito. Radares estão sendo instalados nas principais avenidas na segunda maior cidade do estado. Em até 2 meses, eles devem estar funcionando. O objetivo é reduzir os casos de acidentes nas vias urbanas de Imperatriz, principalmente nas avenidas que apresentam maior fluxo de veículos diariamente. A gente ainda tem um número muito elevado. A gente vem conseguindo diminuir com algumas ações, como implementação de taxões, fiscalização, porém o número ainda é muito elevado. Não só de acidente, como de lesão corporal, acidente só com dano material, mas com lesão corporal e até morte. O objetivo nosso é o quê? É controlar, ter o controle do trânsito na cidade de Imperatriz. Os radares serão reforçados por câmeras de monitoramento, como as que já foram instaladas em vários pontos. O novo sistema de fiscalização do trânsito vem acompanhado por lombadas eletrônicas. Os radares eletrônicos irão funcionar aqui na Avenida Bernardo Saião e nas avenidas JK, Santa Teresa, Getúlio Vargas e Dorival Pinheiro de Souza, um total de 68 equipamentos. Segundo o secretário, é uma preocupação da CETRAN, principalmente com as motocicletas, tipo de veículo envolvido em boa parte dos acidentes, e com pessoas que conduzem veículo e que não são habilitadas. Tem um número elevado de condutores que não estão habilitados e isso é um perigo não só para ele, mas como para a sociedade, para o pedestre, para todo mundo. E a gente visa, inclusive, fazer um projeto, já temos um projeto já bem encaminhado, para que a gente consiga também que essas pessoas que não têm habilitação possam tirar essa habilitação de uma forma mais simples e mais fácil. O funcionamento dos radares deve iniciar no prazo de 60 dias. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12, você ligado em todo o estado aqui no Bom Dia Maranhão, e a gente só agradece a audiência que vem subindo, vem crescendo cada dia. Um abraço aos amigos aí em Caxias, acompanhando a nossa programação, também em Imperatriz, em Balsas, em Açailândia. Você aí em Codó, acompanhando a nossa programação, um ótimo dia, hein? Olha, a chegada do período chuvoso anima agricultores da região dos Cocais. Você vai ver agora na reportagem de José Carlos. As chuvas que têm caído na região animaram o homem do campo e alimentam esperanças de uma boa safra. Antes do plantio, é preciso preparar as sementes. O trabalho é feito por José Carlos, um dos filhos do seu José de Ribamar. Com os pés, José Carlos faz movimentos para soltar as sementes que ainda estão presas nos cachos. Aí assopar, aí depois bota no saco, aí vai só plantar. E vocês plantam manualmente ou tem alguma máquina? É com a máquina. Grãos selecionados, agora é só levar para o local de plantio. O terreno foi limpo previamente, utilizando a velha técnica de roça no toco. Enxada, facão, foice e outras ferramentas são utilizadas por quem não dispõe de maquinário para preparar o solo. Depois de todo o trabalho de limpeza do terreno e seleção das sementes, agora é a hora de plantar. O seu José Carlos, neste momento, está plantando as sementes de arroz, mas depois também serão plantadas outras culturas nesta mesma área. Foi com o trabalho da roça e também trabalhando como vaqueiro que seu José de Ribamar conseguiu criar os filhos. O agricultor sabe muito bem como a vida no campo é cansativa, mas, segundo ele, o esforço vale a pena, principalmente quando o roçado rende uma boa colheita. Ele é alegria para o lavrador. O cabo ir para a roça dele todo dia e ele começa do bloco, ele vai brocando, ele não vai vendo nada, só serviço. Mas quando dá do final de fevereiro em diante, ele já começa a trazer um machichão que já vai esquecendo aquele servição. Aí só vai ser a alegria para frente. Aí chega a colheita e pronto. Um abraço aos amigos aí agricultores, que acompanham a nossa programação em várias regiões aí do nosso estado, do Maranhão. Nosso muito obrigado pela audiência aqui no Bom Dia Maranhão, tá bom? São 7 horas e 14 minutos, vamos lá. Confira agora o nosso giro de notícias.
Micro e pequenos empreendedores que foram excluídos do Sistema de Tributação Simples Nacional têm até o dia 31 de janeiro, sexta-feira, para regularizar pendências e aderir novamente ao modelo de tributação. Para retornar ao sistema, empreendedores não podem ter débito com a Receita Federal ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O prazo também se aplica aos empresários interessados em aderir ao regime pela primeira vez. Mais de 30 cidades do Maranhão receberão recursos extras do Ministério da Saúde para o controle de doenças como a malária, a leishmaniose e a doença de Chagas. Ao todo, 434 cidades em 24 estados vão receber o auxílio de mais de 35 milhões de reais. Com recurso extra, os estados e municípios poderão reforçar as ações de vigilância para a prevenção, controle e eliminação dessas doenças. Para a malária, foram considerados municípios prioritários aqueles que apresentaram 80% da carga da doença em 2019. Os aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber o benefício com reajuste. O pagamento vai até o dia 7 de fevereiro. A data do pagamento varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo-se o dígito. Recebem o reajuste primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo, que passou de R$ 998 para R$ 1.039. O aumento para esses aposentados e pensionistas será de 4,1%. Quem ganha acima do salário mínimo receberá a partir de 3 de fevereiro. Para esses segurados, o aumento será de 4,48%, segundo o INPC, acumulado em 2019. Para quem começou a receber o benefício a partir de fevereiro do ano passado, os reajustes dos valores acima do salário mínimo vão variar de acordo com o mês de início da concessão. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o programa São Luís em Obras, hein? Saber, inclusive, dessas obras aí com a chegada do período chuvoso, o que acontece, a prevenção, inclusive, né? Aquela limpeza de galerias, aquelas ações naturais desse período também. Já já a gente vai falar sobre esse assunto. E mais, Silva Alves atualiza você sobre o caso do duplo homicídio cometido no fim de semana por um policial militar. A gente volta já já, depois do intervalo, um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 19 minutos. Obras de infraestrutura com pavimentação, macrodrenagem, reforma e construção de mercados e requalificação de espaços públicos são exemplos de ações do programa São Luís em Obras. Sobre o assunto, converso agora com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo Costa, que está comigo aqui no estúdio. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom, secretário, o programa é enorme, foi lançado ainda no ano passado, mas agora com a chegada do período chuvoso, eu queria que o senhor falasse especificamente sobre a questão da drenagem. Vai fazer diferença realmente? Foi possível nesse período que antecedeu essa chegada das chuvas fazer um trabalho no sentido da implantação de uma rede eficaz de drenagem aqui na capital, secretário? Bom dia. Adalberto, nós temos 5 grandes obras de drenagem que o prefeito Edivaldo vai executar dentro do programa São Luís em Obras. São elas a drenagem da Santa Bárbara, são 12 quilômetros de drenagem que iremos concluir antes de setembro. Nós teremos também a obra de drenagem da Divinéia, que está em andamento, né? Essa já começou? Já começou também, são praticamente 13 quilômetros, né? Ela abriga ali as ruas da Argentina, ali na região da Divinéia, canalizando todo o sistema de manejo hidráulico para o canal do Turu. O canal será revitalizado, as margens. E além dessas drenagens, teremos a drenagem da Cidade Operária, naquela região da feira, que é uma situação recorrente desde a implantação do conjunto, Adalberto. É bom que se frise isso, que são obras de drenagem para resolver em definitiva a situação de alagamento dessas regiões. É um problema histórico, né? Desde a implantação da Cidade Operária, nunca foi efetivamente feita uma obra para resolver a situação. E essa obra de drenagem da Cidade Operária vai resolver, assim como as demais. Além dela, nós temos a Matões Turu, né? Aquela região que fica entre Itapiracó e a Avenida São Luís de França, né? Aquela região que praticamente o sistema viário em período da chuva fica comprometido. É uma obra de drenagem de infraestrutura que vai solucionar, dando qualidade de vida para aquela população, e a pavimentação asfáltica em seguida. Além dessa também, nós temos drenagem pontuais para resolver, como no Tibiri. Nós estamos com obra de infraestrutura urbana, de pavimentação, mas como lá a topografia é muito acidentada, né? Por exemplo, a Avenida do Matadouro não tinha funcionalidade, porque não tinha drenagem. Nós estamos fazendo rede de drenagem lá com tubulação de 1.200. Além dessas obras de drenagem, como você me imputou, nós temos o trabalho diário da cidade, que não para, que é o sistema de manutenção das galerias, dos canais. Eu vou dar um exemplo, né? O canal do Gangã, né? Na região
lá do Turu, que lança no rio Paciência, do afluente. A água que canaliza para o rio do Gangã, que a maior parte do volume passa pela Rodorezal, que tem drenagem profunda, se não for feito trabalho diário, né, de manutenção desse sistema, todos aqueles condomínios horizontais, eles ficam comprometidos, porque a lâmina d'água do canal, ela é baixa. Então, tem que fazer esse trabalho diário. Além disso, temos o trabalho de área de defesa. Vou dar outro exemplo. Atrás do Paraíba, no Renascença. Aquela região não pode ter construção, porque é o sistema de manutenção. Além disso, tem a questão da influência da maré. Já tivemos ali, por exemplo, a situação de que a água alagou, as pessoas estavam com o carro no estacionamento ali daquele shopping, ficaram numa situação bastante complicada, né? Porque não tinha esse trabalho recorrente, como o prefeito Edivaldo faz, né? Através da Secretaria de Obras, esse trabalho com o sistema de limpeza com máquinas hidráulicas, né? Não adianta fazer no dia da chuva, nós fazemos antes da chuva, porque do dia da chuva não tem nem como a máquina entrar. Secretário. Então a cidade não, às vezes não se percebe que não acontece nada do alagamento, porque o trabalho foi feito preventivamente. O trabalho feito em relação à pavimentação de ruas, ele vai continuar esse mês, vai continuar nos próximos meses também? O programa São Luís em Obras, ele não vai parar, vai até o último dia de gestão do prefeito Edivaldo. Nós já fizemos mais de 40 bairros com pavimentação asfáltica, mais de 650 ruas, Adalberto, de asfalto. Fizemos praticamente 50 quilômetros de pavimentação asfáltica. Nós vamos dar continuidade de forma acelerada. Claro que no período da chuva a gente tem que observar a pluviometria, assim como estive ontem na UEMA, justamente para ter esse trabalho mais próximo com os meteorologistas, para nós podermos fazer um planejamento com as empresas e dar andamento nos bairros. O que você pode falar ainda? Nós estamos no final de janeiro, vai começar o mês de fevereiro. Qual é o foco principal? Onde é que essas máquinas estarão nesse programa? As máquinas, nós vamos dar prioridade. Por conta do período da chuva, não dá para trabalhar com terraplanagem. É impossível, nenhum local se trabalha dessa forma. Então, na medida do possível, nós vamos trabalhar com recapeamento e também no sistema de proteção e manejo do sistema de canais para proteger as áreas. Além disso, nós podemos falar aqui, Adalberto, para a cidade, né, que algumas pessoas não acompanham, mas sobre as obras das feiras, né? A Feira do Coroadinho, que está em andamento, praticamente um mercado novo. Foi feita toda a demolição do mercado, ele estava fora das normas da vigilância sanitária, né? Não tinha as condições adequadas para uso. Mas o prefeito Edivaldo determinou que fosse feito o projeto, houve uma licitação de projeto, fizemos a demolição, fizemos cravação de estaca. Para você ter uma ideia lá, a situação do terreno, estacas que pegou 20 metros de profundidade. Terraplanagem, nós estamos na fase de levantar alvenarias, fazer as vedações, vamos partir para a parte de instalações. Como é que está na Coab? Na Coab fizemos toda a parte de demolição, né? Teve lá uma tratativa, acordos, né? Mas atrasou um pouco, mas nós estamos recuperando agora, botando mais máquina. Nós estamos concluindo a fundação, mais 15 dias nós vamos concluir a fundação, lá é o sistema de cravação de estaca com o sistema a seco. Aí também nós temos o mercado do São Francisco, né? Vamos entrar na etapa de terraplanagem e o mercado das Tulhas, que é um mercado que está inserido dentro de uma poligonal de tombamento, né? E aí lá é reforma, mas vai ser adequado dentro das normas da vigilância sanitária. Obrigado, secretário Antônio Araújo, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigado, bom dia. Moradores do bairro da Liberdade bloquearam a Avenida Quarto Centenário aqui na capital. Eles pedem celeridade na apuração da morte de jovem no final de semana, durante uma ação da polícia na comunidade. Os manifestantes interditaram os dois sentidos da Avenida Quarto Centenário. Eles atearam fogo em galhos de árvores para bloquear a via. São moradores da região da Liberdade que resolveram protestar contra a morte de Caio Alexandre Guimarães durante o final de semana. Segundo a família, ele teria sido morto durante uma abordagem policial. Chegou uma viatura fazendo abordagem, ele sentado. O policial pegou ele, foi para a parede, ele foi, como todo ser humano vai, no qual o policial deu um tiro na cabeça do meu filho, que atravessou do outro lado, dizendo que se meu filho tivesse errado, ele levava o meu filho, quem ia buscar o corpo do meu filho era o ML.
Atirar na cabeça dele, pegaram ele e jogaram ele dentro da viatura como se ele fosse um bicho, um cachorro, entendeu? Chegando no socorrão, o que eles falaram? Estava em confronto com a polícia, entendeu? Não tem família e não sabemos de onde que ele é, deram ele como indigente. Equipes do batalhão Tiradentes estiveram no local para negociar com os manifestantes. Após momentos de tensão, uma reunião foi marcada para discutir o assunto. Eles vão se deslocar até o batalhão Tiradentes, né? No batalhão Tiradentes a gente vai entrar em contato com as autoridades competentes e eles irão manter contato com quem de direito para resolver um problema que aconteceu na Liberdade, né? Eles acham que não está sendo tomadas as providências, tá entendendo? A gente vai servir de elo de ligação entre os familiares, né? E as pessoas dos órgãos responsáveis. Após a situação controlada, a avenida foi liberada por equipes do Corpo de Bombeiros. A nossa produção procurou a Secretaria de Segurança Pública, que ainda não se pronunciou sobre as denúncias dos moradores. A gente continua falando de segurança, agora com a participação de Silvan Alves. Olá, Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, vamos atualizar as pessoas sobre aquele caso do duplo homicídio cometido no fim de semana aqui na capital? A Justiça, na audiência de custódia, que é um procedimento normal, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a pessoa tem que ser apresentada na audiência de custódia, e isso aconteceu com relação àquele episódio do policial Carlos Eduardo Nunes, que acabou matando a companheira e o rapaz que acompanhava lá no recanto, na Vila Vicente Fialho, durante o final de semana. Na audiência de custódia, o juiz decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, não é o que significa dizer que ele vai continuar preso à disposição da Justiça e recolhido lá no Manelão pelo fato ainda de ser policial militar. O inquérito tem andamento lá na SHPP, Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. A motivação do crime, não se tem mais dúvida de que foi um crime passional, né, um policial motivado por ciúmes, e agora o que falta é remontar algumas coisas da cena do crime, quando, por exemplo, ele garante que houve uma luta corporal, né? E isso ele teria se defendido, né? Isso, ele teria se defendido quando foi agredido, atacado e etc. Então, isso aí, os delegados, é claro, com os peritos do Instituto de Criminalística que tiveram lá na cena do crime, eles vão definir muito bem o que aconteceu lá na cena do crime, onde, infelizmente, essas duas pessoas foram mortas. O que também está sendo apurado é o vazamento das fotos, não é? Que foram fotos em condições onde, além de serem corpos, né, estavam despidos, enfim. Então, essas fotos, elas, de certa forma, viralizaram nos grupos, nas redes sociais, um desrespeito às pessoas que morreram e também aos familiares, né? E o outro também, que provocou, inclusive, até uma manifestação da OAB, foi no que diz respeito ao comportamento das pessoas, não é? Que mesmo se tratando de uma tragédia, as pessoas nas redes sociais comemoraram a morte dessa menina, no caso da Bruna, não é? E é claro que se ela cometeu um erro, não cabe a nenhum de nós julgar se ela cometeu algum erro, não é? Mas o que as pessoas estavam pregando nas redes sociais, estavam comemorando que ela fez errado e que deveria morrer e tal, essa coisa toda, um negócio que choca muito as pessoas, não é? E leva a uma discussão sobre a questão do comportamento dessas pessoas. Então, há inclusive uma informação de que um agente de segurança teria também feito esse tipo de comportamento nas redes sociais. Exatamente, né? Incentivando o feminicídio, né? E além dele, outras pessoas também que pregavam isso e tal. E de uma certa forma, ofendiam a vítima, essa pessoa que já não tem mais a chance de se defender, mas de qualquer forma tem a família dela, tem os familiares dela que estão sofrendo uma dor muito grande. E imagina só para essas pessoas ver esse tipo de comentário. Ou seja, revitimizada. Então, sim. E as pessoas precisam ter clareza também que isso é crime. Esse comportamento nas redes sociais é crime. Isso já está sendo apurado também, claro, para que essas pessoas sejam responsabilizadas na forma da lei a partir do momento que essas pessoas cometem crime. Quem vazou foto na internet, nas redes sociais, e quem acabou fazendo comentários maldosos, né, comentários que não cabem, não é, no momento desse, no momento de muita tristeza, no momento de muita dor. Além de crime, um ato extremamente desumano. Sim, Silvan, com certeza. Um policial foi preso por envolvimento em crimes cometidos com viaturas? Exato. A gente mostrou há dias atrás essa situação dessa viatura que vinha sendo utilizada de forma inadequada. Essas aí foram as imagens que nós fomos mostrar aqui em primeira mão. Nós mostramos essas imagens em primeira mão
dessa viatura, e são imagens de câmera de segurança com pessoas que não são policiais. Aí, na verdade, são terceirizados que utilizavam essa viatura, tiravam a viatura da garagem e faziam diligência, faziam abordagem, etc. E estourou quando eles fizeram a apreensão de uma moto de um pastor, que era uma moto legal, e ele achou estranho, né, e foi reclamar e acabaram descobrindo que, na verdade... Imagina quantos casos aconteceram isso, aí, né? Tem muita vítima que apareceu. E agora se descobriu que há um policial, né, além dos 3 terceirizados, há um policial, e a Superintendência da Polícia Civil da capital vai dar uma entrevista coletiva daqui a pouco para falar sobre a respeito da prisão desse policial civil, que se juntava a esses outros aí para cometer esses crimes, cometer esses delitos. Obrigado, Silvan. Bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui, claro, na TV Difusora. São 7 horas e mais 33 minutos. Vem comigo porque começa hoje a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E hoje também é o Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho. Eduardo está de volta aqui no Bom Dia. Tem detalhes para nós sobre isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, hoje, dia 28 de janeiro, se comemora aí o Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho. Vai ter, em alusão a essa data, um evento que vai acontecer aqui na Superintendência do Trabalho e Emprego, que fica no bairro da Coab, aqui na capital São Luís. Eu vou conversar um pouco mais sobre esse evento e sobre a importância desta data, de se comemorar esta data, com a Léa Cristina, que é auditora fiscal do trabalho aqui no estado do Maranhão. Léa, o que foi organizado com a programação para hoje aqui na Superintendência do Trabalho? Muito bom dia a você. Muito bom dia, obrigada pela atenção. Hoje realmente é um dia muito importante. Dia Nacional do Auditor do Trabalho, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Essas datas, elas decorrem, né, de assassinato, um assassinato que houve em 2004 de 3 auditores do trabalho e um motorista do Ministério do Trabalho em Unaí, Minas Gerais. Que foi assim, uma chacina que até hoje abala a nossa categoria, tendo em vista que os mandantes do crime, desse bárbaro crime, há mais de 16 anos ainda continuam impunes. Então, para rememorarmos essa trágica ocorrência e também para valorizarmos também a ação do auditor do trabalho na sociedade, visto que ele é responsável por fazer cumprir a legislação trabalhista, a legislação de saúde e segurança do trabalho, a inserção de aprendizes no mercado de trabalho, o combate ao trabalho infantil, o combate ao trabalho escravo, a inserção de pessoas com deficiência. Então, essa data é muito importante para nós. E a Superintendência Regional do Trabalho hoje vai realizar, né, um evento, né, a partir das 9 horas, teremos uma palestra com a professora Flávia Moura, exatamente sobre todos esses problemas relacionados ao trabalho escravo. Nesses 26 anos de luta, né, tanto do ex-Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, o Ministério Público do Trabalho, as polícias rodoviárias e polícias militares e polícias federais, foram resgatados 54 mil trabalhadores dessa situação degradante, né, tendo em vista que o trabalho análogo à escravidão está previsto no artigo 149 do Código Penal. 54 mil trabalhadores, isso nos últimos 21 anos, né? Isso, de 1999 até 2020. Tá? Então, assim, é uma luta difícil, né? Essas ações fiscais, elas geralmente são feitas na zona rural, né, em áreas isoladas, porque isso caracteriza o trabalho escravo. A questão da fiscalização ainda é um problema a ser enfrentado, essa questão de falta de material humano, a questão da fiscalização até por essas áreas de difícil acesso, ainda é um problema que tem que ser enfrentado em todo o Brasil, não é isso, Léa? Exatamente, não só na questão do combate ao trabalho escravo, mas a toda a situação, né, da fiscalização do trabalho, que hoje conta com 2.000 auditores fiscais para todo o Brasil. Aqui no Maranhão somos 26. Né? Então, isso realmente dificulta,
né, a eficiência das ações, o atendimento das denúncias, e por isso mesmo a Superintendência, o Ministério da Economia, através da Secretaria de Trabalho, tem procurado, né, fazer parcerias, né, com as outras entidades envolvidas nessa luta que tem tanto valor, né, para a nossa sociedade brasileira. Ok, obrigado pela sua entrevista. Ela é a Cristina, auditora fiscal do Trabalho. Só reforçando, o evento acontece a partir das 9 horas da manhã, no auditório aqui da Superintendência do Trabalho e Emprego, no bairro da Coab. Vai contar com palestras, troca de informações, enfim, uma data importante que vai haver um debate também importante neste dia 28 de janeiro. A gente volta com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado, nossa entrevistada também. Esse assunto é sério, importante, tem que ser combatido. Realmente, trabalho análogo à escravidão. São 7 horas e mais 37 minutos. Agora a gente fala de política. Comigo, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre o Roberto Costa, sobre o apoio aí em relação do MDB ao Neto Evangelista. Como é que está essa situação? Isso tem repercutido, inclusive, nas redes sociais, né? Tem. O Neto esteve aqui no Resenha, na TV Difusora, no sábado, pela manhã, e ele contou para a gente, Adalberto, revelou aqui, em primeira mão, essas conversas que ele tem tido com o MDB e com o PSD também. No caso do MDB, nós conversamos ontem com o Roberto Costa, né, que é um dos dirigentes aqui do partido no Estado, e o Roberto disse que, no momento, não estão discutindo outras candidaturas. Por que ele disse isso? Porque o MDB tem posto o nome da ex-governadora Rosana Sarney como candidata. Então, ele disse que a prioridade do partido neste momento é a discussão, é o fortalecimento do nome da Rosana Sarney como candidata do MDB. Portanto, eles não discutem plano B, nem outra opção e nem outras candidaturas. O Roberto ainda fez, claro, umas deferências ao Neto, disse que é um quadro qualificado, né, um dos melhores quadros do Maranhão, quadros políticos, mas que neste momento não há nenhum tipo de ponte, nenhum tipo de conversa do MDB com democratas, por sua vez, com o Neto Evangelista, com a candidatura dele. Mas isso pode acontecer, Adalberto. A Rosana nunca disse que é candidata a prefeita de São Luís. Isso é um projeto do partido dela, do MDB, da direção nacional, de algumas lideranças aqui no Estado. Mas ela nunca se pronunciou nem para dizer que é pré-candidata, ao contrário dos demais nomes aí que já foram colocados. Então, entendo que isso não acontecendo, daqui a alguns meses, o Neto passa a ser uma opção bem viável para o MDB aqui em São Luís. Então, é uma discussão mais para frente, mas que deve ocorrer, deve se concretizar, né, adiante. Ô, João, é verdade que o presidenciável Flávio Dino vai viajar ao país? Aí geralmente é assim, né? Quando é candidato à presidência da República, tem o Lula fez a caravana, né? Outros candidatos dão outro nome a isso, mas acabam viajando para ter o seu nome mais conhecido, para conhecer de perto também a realidade, né, do país, que é diferente, né? Você vê em loco. Então, isso está previsto? Está previsto, sim. É o Movimento 65, né? Essa agenda aí do PCdoB pelo país. O PCdoB que está, digamos assim, se reformatando, né? Não mais só com a bandeira do comunismo, mas outras cores também. E isso surgiu a partir da última conversa com o ex-presidente Lula. A imprensa já cogitou e disse que ele teria recebido um convite para entrar no PT e ser o nome do partido aí a presidente da República. Ontem, a Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do PT, colocou o Flávio também como opção para encabeçar a chapa do PT. Ou seja, claro que ali foi um recado ao Fernando Haddad, porque o Flávio Dino, desses nomes aí da esquerda que tem se mexido melhor, até pelo movimento que ele fez de diálogo com o centro e com outras forças no país. Então, a esquerda, o PT, o Lula, vê com bastante otimismo essas movimentações do Flávio, que tem ganhado uma projeção muito grande, né, ali nesse campo da esquerda. Então, ele passa, portanto, a ser um dos nomes aí a serem debatidos e colocados aí pelo PT como opção de candidatura. Observações importantes, Adalberto. O PCdoB sempre apoiou o PT em disputas presidenciais desde 89. E é simbólico também, porque na próxima eleição presidencial o PCdoB estará completando 100 anos. Então, cheio de simbolismo aí, né? Seria a primeira vez que o PT apoiaria um candidato de outro partido. Mas eu avalio que, se for mesmo o Flávio ser candidato, será dentro do PT.
O Lula disse que não houve um convite formal, mas é claro, eles discutiram essas estratégias aí no último encontro. Então o Flávio vai percorrer o país no sentido de ser mais conhecido. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Nesta terça-feira, você ligado com a gente, como é que vai ficar o tempo hoje, hein? Aqui na capital, nas cidades do interior do estado, você quer saber? Eu também, então vamos lá. Estou aqui para informar você e a gente tem aqui nosso mapa com 3 cidades, São Luís, Imperatriz e Caxias. É o Laboratório de Meteorologia da UEMA que dá os dados, o NUGEL, que é o Núcleo Geoambiental. Vamos lá, na capital predomina tempo nublado, chuva ocasional isolada, mínima de 25, máxima de 30 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, tempo nublado a parcialmente nublado. Probabilidade de chuva ocasional isolada no horário da noite, mínima de 24, máxima de 33 graus. Caxias, região dos Cocais, com tempo nublado e chuva ocasional isolada de madrugada e também pela manhã, mínima de 23, máxima de 32 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa aqui, a parceria com a UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, em Bacabal, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada pela manhã e à tarde. 25 é a mínima, 31 a máxima. Em Balsas, hoje, na região sul, céu encoberto com chuva ocasional e possibilidade de chuva rápida isolada. Mínima em Balsas, 20, máxima 32. Também 32 é a máxima em Pinheiro, a mínima por lá é 25. Lá na Baixada Maranhense, céu parcialmente nublado e chuva ocasional e isolada. Um abraço aos amigos que nos acompanham no interior do estado, acompanham a programação da TV Difusora. No próximo bloco nós vamos falar sobre uma doença, gente, que tem cura, mas ainda é cercada de muito preconceito. Estou falando da hanseníase. E mais, vamos falar de futebol também. Copa do Nordeste, hoje tem Cavalo de Aço em campo contra o Bahia. Jogo difícil lá em Salvador. Vamos falar da goleada do Sampaio. 7-1 ontem no Estádio Castelão. Voltamos já, são 7h43, um instante só. São 7 horas e mais 46 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Hoje nós vamos falar de saúde. Nosso quadro Bem Viver, vamos falar sobre uma doença que tem cura e o tratamento está disponível na rede pública, mas ainda é cercada de muito preconceito, a hanseníase. Aqui no estúdio eu recebo a médica dermatologista Ana Mônica. Doutora, obrigado pela entrevista. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, o que é a hanseníase? Então, a hanseníase, ela é uma doença infecto-contagiosa, bem antiga já, né? Tem relatos na Índia, bíblicos, né, dos budistas, e antes era inclusive associada como penitência, castigo divino, mas na verdade ela é uma doença infecto-contagiosa provocada pelo Mycobacterium lepra, que é uma bactéria-prima da bactéria da tuberculose, né, por isso tem muita associação, e a gente observa que é uma doença endêmica, onde a gente percebe mais em países subdesenvolvidos, em regiões de aglomeração e acaba por acometer a classe mais inferior, embora qualquer um possa, né, ser acometido. Mas é uma doença infecto-contagiosa e que tem cura, tem controle, desde que seja diagnosticado precocemente e tenha persistência no tratamento. Já que o diagnóstico é fundamental, quais são os sintomas? Então, a grande maioria das pessoas acaba atribuindo o sintoma primeiro à presença da mancha, mas a gente realmente fala que quando você tem a mancha é porque você já está com a lesão há muito tempo. Aí se faz a questão da necessidade do diagnóstico precoce, porque o principal sintoma mesmo é a dormência. Se você começar a sentir formigamento, dormência, é já um indício de procurar um especialista, porque o bacilo da Hansen, ele afeta primeiro os nervos periféricos e depois a pele. Então, quando ele manifesta na pele, ele já passeou pelos nervos periféricos, pelo tronco, que dá aquelas lesões que a gente sabe, engarra, as deformidades. Então, quando ele aparece na pele, já existe todo o acometimento neurológico, que passa despercebido, às vezes começa na infância e depois só vem na pele. E na pele são aquelas manchas esbranquiçadas, pápulas avermelhadas, nódulos, caroços, mas isso já numa forma mais evoluída.
A gente geralmente vê casos de hanseníase em adultos, né? Mas crianças também podem? Podem, sim. E esses pegar? adultos foram crianças que muitas vezes foram acometidos na infância, como eu estou te dizendo. Começou a forma neurológica, às vezes, por não ter um diagnóstico precoce, confunde com outras neurites e passa despercebido. Mas sim, muitos se convivem, pode pegar de criança. Se você está num ambiente que tem contato com alguém que tem hanseníase, seja criança, adulto, você está suscetível do mesmo jeito. Hoje é disponível esse serviço, quer dizer, uma doença que tem cura, o tratamento é disponível no SUS, inclusive gratuito, mas a gente vê relatos de pessoas que começam o tratamento e depois abandonam o tratamento, né? O que prejudica completamente essa situação. Por que geralmente isso acontece? Eu atribuo o abandono ao tratamento principalmente pelo estigma. O tratamento ele já é demorado em si, né? A gente tem duas formas, a paucibacilar e a multibacilar. A forma mais leve, o tratamento é 6 meses. E a multibacilar, 1 ano, né? Podendo se estender. Então, a gente orienta o paciente que desde o primeiro momento que ele começa a tomar, ele já passa a deixar de ser um infectante. Então, se eu tenho hanseníase, eu convivo com você e já iniciei o tratamento, eu já não estou mais infectando. Mas o não estar infectando não significa que eu esteja curado. E aí tem o descompromisso, às vezes tem a equipe multidisciplinar do outro lado que não está tão assertiva nesse comprometimento do paciente. Por isso que a gente pede da carteira de aprazamento, pede que vá mensalmente. Inclusive, a primeira dose mensal é feita, supervisionada na própria unidade de saúde, na frente do enfermeiro ou do médico, do profissional de saúde, para ter todo esse acompanhamento. Mas ainda assim existe muito abandono do tratamento. É importante também que as pessoas que estão nos assistindo tenham consciência de que preconceito é um comportamento absolutamente, enfim, em relação à hanseníase, né? A pessoa está fazendo o tratamento, aí tem informação de que um parente, alguém próximo está fazendo. E, então, assim, a medicina avançou, né? Hoje já tem a cura, mas ainda é cercada muito disso, né? Essa o primeiro doença, preconceito é do paciente. Já começa por aí. O mais preconceituoso e velado é o paciente que muitas vezes não fala, porque quando a gente está em tratamento de uma doença, se você compartilha no ambiente familiar, você tem o apoio do incentivo. Então, muitas vezes é maculado esse diagnóstico, é velado, é pedido para não ser exposto. E aí o paciente, ele tem a hanseníase, abandona o tratamento, mas ele está num ambiente de trabalho onde ele convive diariamente com pessoas em ambiente fechado. Ele pode estar infectando, então ele tem que ter essa consciência que tem que ter o tratamento, não pode abandonar, até para evitar futuras sequelas. E ressalvando que o tratamento, ele é no posto de saúde, é um outro preconceito. Às vezes o paciente vai no consultório, é diagnosticado hanseníase e diz, doutora, mas eu queria tratar por aqui com você. Não tem como tratar, a gente faz o diagnóstico, faz os exames complementares, se necessário, e manda para o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, porque é uma doença epidemiológica que tem que ser tratada via SUS. É uma doença de notificação, os casos têm que ser notificados, não é disponibilizado em farmácia comercialmente, mas é disponibilizado para toda a população no SUS. Doutora Mônica, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui no quadro Bem Viver. Obrigada. Obrigado. O Ministério da Educação suspendeu as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, hein? Detalhes agora com o Eduardo Ericeira, ao vivo. Eduardo. Pois é, Adalberto, as inscrições que eram para ter início nessa terça-feira, dia 28 de janeiro, elas foram suspensas pelo Ministério da Educação por conta de toda aquela problemática que aconteceu envolvendo a questão das notas do Enem, a dificuldade das notas do Enem, problema com gráfico. Então foi suspensa essa data que teria início hoje, a inscrição para o ProUni, e não teve uma nova data marcada pelo Ministério da Educação. A decisão foi tomada após o Tribunal Regional Federal, o TRF da Terceira Região, suspender a divulgação
divulgação do resultado das inscrições no Sistema de Seleção Unificado, SISU, segundo o MEC. O cronograma do SISU e do ProUni, ambos programas de acesso à educação superior, só serão divulgados após uma decisão final da Justiça. O SISU oferta vagas em instituições públicas de ensino superior, já o ProUni oferta bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior, mas ambos utilizam notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Como foi comprovada a falha na correção de algumas provas do Enem, a Justiça atendeu o pedido da Defensoria Pública da União de suspender a divulgação dos resultados do SISU. O MEC, no entanto, vai disponibilizar aos estudantes a consulta de bolsas do ProUni, uma vez que se trata apenas de uma informação. Com isso, as consultas das mais de 251 mil bolsas, são mais de 250 mil bolsas relativas ao processo seletivo 1/2020, já estão abertas, ou seja, as inscrições elas não podem ser feitas, mas aí os estudantes, os candidatos, eles podem fazer justamente essa consulta. Vão esperar agora aguardar o Ministério da Educação marcar uma nova data. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Nosso Eduardo Terceira participando mais uma vez aqui do Bom Dia. Agora é hora de esporte. Olha, começa hoje a segunda rodada da Copa do Nordeste e tem time maranhense em campo. O Imperatriz, que estreou com vitória em cima do CRB, tem um difícil compromisso diante do Bahia. O resultado positivo em cima da equipe alagoana motivou a equipe maranhense. O Cavalo de Aço é líder do grupo, ao lado do Confiança de Sergipe, com 3 pontos. Pelo maranhense, o time perdeu no fim de semana para o Maranhão na estreia do estadual, hein, gente? Mas agora é outra competição, é a Copa do Nordeste. Torcida Imperatriz hoje à distância, né? Aí torcendo, vibrando pelo Imperatriz. Jogo é difícil, lá em Salvador, mas não é impossível. O Imperatriz já começou com vitória. Você viu que muitos empates aconteceram na Copa do Nordeste, mas o Imperatriz já começou vencendo. Já o Bahia, lá em Recife, ficou no 0-0. O Bahia empatou no Arruda, em Recife, em 0-0 com o Santa Cruz, na estreia da Copa do Nordeste. O jogo de hoje acontece às 8h30 da noite no estádio Metropolitano de Pituaçu. Boa sorte aí ao Cavalo de Aço. Bom, depois da primeira rodada, é hora de conferir como é que ficou a classificação na Copa do Nordeste. Vamos ver os números? Vamos lá? Começando pelo Grupo A. Aí está. O Sport é o líder com 3 pontos, depois da vitória que teve no final de semana. O Frei Paulistano soma 1 ponto apenas. O River em terceiro lugar com 1. Fortaleza, quarto lugar com 1 ponto também. Em quinto é o Botafogo com 1 ponto. Sexto, Bahia. Em sétimo, o CRB, que não pontuou, e o ABC também não pontuou. São as duas equipes que não pontuaram nesta primeira rodada. Vamos ver como é que ficou o Grupo B? Olha lá quem está liderando. O Imperatriz, o Imperatriz é o líder do Grupo B com 3 pontos, joga hoje contra o Bahia. O Confiança está em segundo lugar com a mesma pontuação de 3, já considerado aí o critério de desempate. O Ceará em terceiro com 1 ponto, o Náutico aparece em quarto com 1 ponto também. O Santa Cruz é o quinto colocado com 1 ponto, com a mesma pontuação, Vitória em sexto, o América de Natal em sétimo e o último que não pontuou foi o CSA de Alagoas, que aparece em 8º lugar. Olha, e sábado tem futebol na tela da TV Difusora, hein? O Sport Recife, que está de volta à competição, recebe o Vitória da Bahia às 4 da tarde na Ilha do Retiro. Portanto, fique ligado, Sport Bahia, você vai conferir, o jogo do Sport você vai conferir aqui na TV Difusora contra a equipe baiana, a equipe do Vitória, ao vivo. A gente se encontra. Agora a gente fala de Campeonato Maranhense, porque o Sampaio Corrêa estreou com goleada no Campeonato Estadual de Futebol, gente. A partida aconteceu ontem à noite no Estádio Castelão. O time tricolor meteu 7-1 na equipe do São José de Ribamar. Os gols do time boliviano foram marcados por Joãozinho, Matheus, Rony, Paulo Sérgio, Valdo Chaveirinho, Luan e um gol contra de Matheus. E para o São José, quem marcou foi Paulo Vitor. Sampaio estreando aí com vitória. E com essa vitória, o Sampaio se junta a Moto, Maranhão e Pinheiro, que venceram na primeira rodada da competição. Pelo critério de desempate, Sampaio é o líder da competição até aqui e o São José de Ribamar é o lanterna pelo saldo de gols. No sábado, a bola volta a rolar pelo estadual com Maranhão e Sampaio, que se enfrentam no Estádio Castelão às 4h30 da tarde. Para você, um ótimo dia. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Tchau, tchau. Amanhã a gente se encontra. Vem aí Marcão do Povo. E o Primeiro Impacto continua ligado na TV Difusora. Tchau.